Como sempre, Jesus, nossos pequeninos corações, dispostos e expostos perante o teu, para te rogar, Mestre, a proteção de sempre, no momento em que, nesta elevação ao teu augusto coração, nós te agradecemos por tudo que tens nos oferecido ao longo dos séculos, quem sabe até dos milênios, Mestre querido. Rogamos-te, portanto, as bênçãos por sobre todas as áreas confligradas no planeta, por sobre todos os sofrimentos que se estendem diante de teus augustos olhos, o cenário do planeta que governas com o teu amor, com a tua posição crística. Rogamos-te, Jesus, que abençoe o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando-te, Jesus, intuições, forças, energias para a continuidade do Instituto. Ainda te rogamos muito, especialmente, Jesus, as bênçãos por sobre todos aqueles que aqui estão conosco em ambos os planos de existência, e em especial nesta hora, a nossa querida irmã, amiga Rosa Rita Martins, que está conosco para mais uma vez falar de sua especialidade. As bênçãos para ela e para todos nós, Mestre, com a alegria do teu evangelho e com a tua paz e a tua luz por sobre nossas mentes e corações, hoje como sempre. Assim seja. Bem, nós vamos então já estamos recebendo a Rosa Rita Martins, que ela vai nos falar, ela é médica com especialidade em genética, é doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai nos falar sobre o meio ambiente como fator epigenético, nossa responsabilidade no cuidado do planeta. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, de volta, nas segundas-feiras. Eu vou compartilhar aqui. Espera aí. Ok? Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo a tela. Obrigada. Então, eu queria antes contar uma historinha para vocês. A gente escolheu esses temas em fevereiro, março, se eu não me engano. E esse tema, eu ia falar de epigenética, eu falei, vou falar de meio ambiente também. Quando chegou assim em maio, junho, eu falei assim, eu comecei a pensar, mas por que eu escolhi esse tema? Né? Porque eu tinha dado umas aulas sobre saúde planetária, eu pensei, será que foi por causa disso? Mas sempre me ficou assim, é um tema que foge um pouco da genética clínica, que é mais a minha área, né? E aí, essa semana, né, eu vi isso aqui como um exemplo de como nós, muitas vezes, somos dirigidos e nem nos damos conta disso. Essa semana, no domingo, né, no dia 5, foi dia do Mundial do Meio Ambiente. Aí eu pensei, eu associei, falei, eu não sabia, não sabia que dia 5 de junho era dia do meio ambiente, mas com certeza os dirigentes espirituais do ICEP sabiam, né? Porque o nosso tema é o meio ambiente como fator epigenético, né? A nossa responsabilidade no cuidado do planeta e no cuidado da nossa saúde. Porque, na verdade, o que eu queria deixar como recado hoje aqui para vocês é que se nós adoecemos o meio ambiente, nós adoecemos junto. Então, assim, eu queria só compartilhar, porque domingo eu fiquei até emocionada quando eu falei, eu não vi essa associação, mas é porque é uma maneira da gente lembrar da importância do cuidado do nosso planeta. Esse dia, 5 de junho, ele tem 2 objetivos principais. O
primeiro é relembrar a necessidade de campanhas que enfoquem a importância da mudança dos hábitos de vida. Eu confesso que eu não vi, assim, tantos movimentos como eu achava que deveriam ter sido lembrados nesse dia. E reforçar que a mudança a nível mundial é importante, mas a base que é que cada um faça a sua parte e que toda a sociedade reivindique o cumprimento das leis ambientais a nível nacional. Então, assim, nós não podemos continuar convivendo com estímulo a queimadas, estímulo a desmatamentos, principalmente para trocar áreas, né, de floresta por áreas para fazer capim, né, pasto, né, para pasto, porque nós estamos destruindo o planeta e contribuindo para aumentar o número de áreas de pasto, né, de gado, e que a gente sabe que libera uma grande quantidade de metano e que também polui o planeta. Então, é uma troca que a gente nunca poderia estar fazendo da maneira como a gente vem fazendo. Tá? Eu botei aqui uma referência de um trabalho muito focado sobre essa importância e sobre o papel individual de cada um habitante da Terra no cuidado do planeta e de sua saúde. Então, assim, para o Brasil, isso é muito importante, e não serve como argumento de outros países desmataram, por que nós não vamos desmatar? Não é porque os outros países erraram ou outros continentes erraram que nós vamos errar, né? Isso foi escrito pelo André Trigueiro para a Revista Espírita em 2010, mas eu acho que continua atual. Eu acho que até hoje, nós estamos em 2022, mas o recado da importância de ser sustentável, da sustentabilidade, é exatamente esse. Então, vivemos hoje uma crise ambiental, como vivíamos em 2010, sem precedentes na história da humanidade. Os satélites lá fora mostram o grau de desmatamento da Amazônia, e nós somos diretamente responsáveis por essa situação. O uso soberano, nós, como população mundial, o uso soberano do nosso livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Hoje testemunhamos o risco do colapso, do ecocídio, da morte do planeta, que torna o planeta cada vez mais hostil à nossa presença. A boa notícia é que dispomos de todos os meios necessários para reverter essa situação e transformar essa realidade. Ser sustentável é cuidar de si, dos outros e da nossa casa placentária. A gente sabe que desde o século XIX, com o desenvolvimento industrial e tecnológico, na realidade, começaram as ameaças contra o meio ambiente. Não é à toa que no século XIX... Essa palestrante de hoje lá do ICEB, a mãe gostava muito dela, a Rosa. Não é assim, do século XIX, não foi à toa que no século XIX, do mesmo jeito que a gente teve o grande desenvolvimento industrial, tecnológico, surgiram aquelas 3 ciências que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Surgiu a doutrina espírita, né? A ciência que nos mostra a importância do mundo físico e do mundo espiritual e da inter-relação entre eles, o desenvolvimento da genética e o desenvolvimento da ecologia. Exatamente, eu acho que sempre fomos dirigidos na tentativa de prestarmos atenção à importância do ambiente. Porque nós, a gente, pelo menos o homem, sempre se considerou como representante divino, o protetor dos que seriam seres, dos que se acreditariam como seres vivos, inferiores, e a humanidade menos desenvolvida. Então, nós seríamos a imagem de Deus no cuidado da Terra, seríamos os protetores. Mas, na realidade, com o avançado século XX, XXI, na realidade, nós temos nos tornado predadores do planeta, nós temos destruído mais, envenenado mais
os mares, o solo, do que propriamente protegido, como era esperado da gente. Porque é importante que haja um desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então, sustentabilidade é o processo que parte de um passo inicial, reconhecer os próprios consumos excessivos, e, a partir disso, adotar iniciativas que reduzam esses exageros em favor dos que não têm condições de conseguir o mínimo. Para isso, são precisas mudanças no estilo de vida, redução ou eliminação de insumos que não são renováveis, promoção da reciclagem, então, isso aqui, principalmente em relação ao plástico, estímulo à educação ambiental, né? Isso é uma coisa que tem sido feita, eu tenho netos na idade escolar, e desde os mais novos até os mais velhos, isso realmente tem sido muito tratado nas escolas. Conservação dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade é importante, o desenvolvimento sustentável é que pode nos transformar ou nos ajudar a chegar realmente numa área de desenvolvimento do planeta em que nós possamos almejar nas próximas reencarnações estar num mundo de regeneração. Então, para esse desenvolvimento sustentável, nós temos que ter a capacidade de suprir as necessidades do presente, sem afetar a habilidade das gerações futuras, delas suprirem as próprias necessidades. Isso tudo de uma maneira racional, não tentar justificar com a necessidade de progresso a poluir um pouquinho, fazer queimadas ou usar agrotóxicos mais um pouco, isso vai dar um lucro. Não, isso não vai dar um lucro, porque a gente sabe que a saúde ela não está necessariamente ligada ao poder aquisitivo. Se você tem uma vida saudável, você vai ter mais saúde. Isso independe da sua conta bancária, na verdade. Então, nós temos que aprender a ter um uso racional dos recursos que a gente dispõe, a preservar os ecossistemas, a promover a qualidade de vida para todos, permitindo que mais pessoas possam desfrutar desses recursos no futuro. Isso tudo para evitar o quê? Evitar o adoecimento do planeta. Porque se a gente mantém um crescimento não planejado das indústrias e do consumo, o que nós temos? Poluição dos rios, poluição dos mares, poluição do ar, todo o meio ambiente, desde o solo, né, ao ar, além de a gente estar contribuindo para a morte dos seres que a gente deveria estar cuidando, aqueles que deveríamos estar protegendo. Do momento que nós temos esses mares poluídos, a gente sabe que a gente está poluindo ou contaminando os animais e colocando à vista desses animais, dos mares, das lagoas, das matas, todos eles em risco de vida também. Então, é por isso que eu falei, a gente deixa a função de protetora e passa a ser também um predador do meio ambiente. O desmatamento desenfreado, né? O que acontece? Você começa a desmatar as florestas, ou através das queimadas, ou da retirada das florestas por causa da madeira, a gente pega esses vetores de infecções que são da floresta e a gente faz o quê? A gente os joga para a cidade, né? E aí você começa a ter dentro da cidade doenças que são transmitidas, por exemplo, os mosquitos, né? E aí a gente passa a conviver, e a gente convive agora todo ano com a dengue, com a zika, com a chikungunya, porque todos os seres vivos que estão na Terra, eles têm o direito à existência como nós. Então, na verdade, se a gente destrói as matas, eles vão invadir as cidades. Então, o adoecimento do planeta traz o adoecimento do homem. Então, no livro Meio Ambiente e Saúde Humana, são várias
crônicas que o André Trigueiro reuniu nesses livros, no número 2, Mundo Sustentável 2, fala sobre o meio ambiente e a saúde humana. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Associação Médica Mundial, mudanças climáticas, urbanização e poluição são os grandes desafios que nós trazemos para o século XXI. O que nós precisamos? Nós precisamos aprender a equilibrar o consumo para evitar o uso excessivo de fatores que poluem o ambiente, que destroem a saúde do planeta e, em consequência, destroem a nossa saúde, porque destrói os nossos ecossistemas e adoecemos, na realidade, junto com o planeta. Então, é muito sobre isso que nós vamos conversar hoje. Por que a gente adoece? Porque o nosso corpo físico ele é constituído dos mesmos elementos que constituem o planeta. Todo o universo é constituído de átomos que se organizam em elementos químicos, que formam moléculas, que constituem as células, que constituem os tecidos, os órgãos, todo o nosso organismo, e cuja formação e função depende do DNA. E o DNA é o quê? O DNA é uma proteína, é uma molécula formada pelos mesmos elementos químicos, pelos mesmos átomos. Então, quando nós vemos o nosso material genético, o DNA, nossas moléculas genéticas, como o RNA, formando essas proteínas, nós temos que lembrar que para formar essas moléculas e fazer todos esses tecidos, fazer toda a função celular, vão ser usados os elementos químicos que estão no meio ambiente. Então, se nós poluímos o meio ambiente, nós podemos acabar induzindo alterações nesse próprio material genético que a gente deveria preservar. Porque ele é um composto orgânico, contém todas as instruções genéticas que dirigem o desenvolvimento dos seres vivos e todas as funções celulares, transmitem a herança das características físicas necessárias para a reencarnação. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que a própria poluição interfere pode interferir na fertilidade, que a poluição, né, ela pode trazer alterações nessas moléculas de DNA diretamente na própria molécula ou interferir na expressão desse material genético. E esse material genético que transmite a suscetibilidade genética para uma série de condições que dependem de quê? Do comportamento individual e da interação com o meio ambiente para sua expressão. A gente falou nesse semestre sobre a epigenética. Então, nós precisamos ter, primeiro, um material genético que esteja completo, bem estruturado, normal, um menor número de mutações possíveis. Para quê? Para que quando a gente interagir com o meio ambiente, se nós tivermos um meio ambiente saudável, nós vamos ver toda uma expressão desse nosso material genético de uma maneira normal. Mas se esse meio ambiente estiver doente, ele vai alterar a expressão desse material genético. Então, essa é a definição da epigenética. Ela depende do comportamento individual e dessa nossa interação com o meio ambiente. Então, mudanças na expressão do gene ou de um grupo de genes, em que não há mudança dessa sequência de DNA, dependendo da interação com o meio ambiente. Então, não é difícil vocês entenderem que se o meio ambiente não estiver normal, não estiver nas condições que seriam ideais, vai acabar levando a doença, a saúde. Eu, durante a pandemia, talvez vocês já tenham visto esse esqueminha, porque durante a pandemia eu usei isso muito como exemplo, até como importância da vida saudável, da influência do meio ambiente. O que a gente observou, né? Aqueles que procuraram manter uma vida mais saudável, saindo com segurança, fazendo caminhadas, mantiveram alimentação saudável, fizeram boa atividade, ficaram em casa, mas
permaneceram saudáveis. Aqueles que tiveram uma rotina totalmente diferente, ficar sentado em frente a uma televisão, sem nenhuma atividade, comendo mal, bebendo mal, né? Esses tenderam o quê? Tenderam a obesidade com todas as complicações da sua saúde. Mas o material genético é o mesmo. O que mudou? O comportamento do indivíduo foi que interferiu na sua saúde. Ele, na realidade, ele usou o livre-arbítrio dele em ficar saudável ou em ficar doente. Então, essa é a mesma coisa com o meio ambiente. Com relação da maneira como a gente cuida do meio ambiente, nós estamos cuidando da nossa saúde, da saúde do planeta. Esse livro é muito bom, eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro para ter um pouco mais da consciência e da importância de trabalhar pelo meio ambiente saudável. Então, eu vou ler alguns trechinhos dele, né, do Daniel Goleman. A inteligência social e a inteligência emocional se baseiam na capacidade humana de enxergar os fatos pela perspectiva do outro, ser solidário com o outro, demonstrar a preocupação para com ele. A inteligência ecológica amplia essa capacidade a todos os sistemas naturais. A mesma empatia diante do sofrimento dos outros devemos ter pelos sofrimentos do planeta. As rotinas de nossa vida cotidiana estão totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo a nosso redor. Nossa espécie humana, ameaça consumir e destruir o mundo natural em uma velocidade que excede em muito a capacidade de reconstrução do planeta. Então, assim, como é que o nosso planeta adoece? Quando você tem processos que são normais, que começam a ficar comprometidos. Por exemplo, o efeito estufa, que se fala muito, na realidade, ele é um processo normal, é um processo físico, natural, é a capacidade da atmosfera reter calor irradiado pelo solo. Então, com isso, assegura a manutenção de uma temperatura média do globo na faixa de 15%. Atividades de indústria, queimadas de floresta, lançam excesso de gases, gás carbono, monóxido, óxidos de nitrogênio e metano, que aprisionam o calor na atmosfera e aí aumenta o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Quais são as consequências? As ondas de calor, os extremos de seca, as chuvas intensas, deslizamentos, inundações, afetando a qualidade de vida das populações. Nunca nós vimos com tanta repetição o problema das enchentes, o problema dos morros desabando, quantas pessoas que morrem, e assim, e praticamente cada vez que você tem chuva, você já fica esperando qual vai ser o bairro mais afetado, ou a cidade no país que vai ser afetada, como agora está acontecendo no Nordeste. Só que, indiretamente, na realidade, nós estamos colhendo o que nós mesmos plantamos, seja pelo próprio descuido, né, de não escolher melhor o lugar onde fazer a sua habitação. Mas não foi só isso, né? Como eu vi uma senhora falando que ela morava naquele mesmo lugar há 30 anos, e ela foi para lá porque ela tinha família que já morava lá há muito mais tempo, e nunca tinha acontecido isso. Mas nunca tinha acontecido isso porque nunca o nosso planeta esteve doente como está agora. Nunca nós tivemos esse descuido ou esse desmazelo em que os países, em vez de ficarem competindo para ver quem cuida mais do meio ambiente, ficam apontando o dedo um para o outro, não reclama se eu estou desmatando, porque você já desmatou muito mais que eu, mas, na realidade, isso não justifica um erro nunca justifica outro erro.
e a consequência, às vezes, vai cair exatamente no lado na população mais pobre, naquela que depende muito mais desse próprio planeta, né? Então, cada vez mais a gente vê, tem muitos trabalhos publicados, mas eu separei esse, porque ele foi feito, publicado aqui pela FAPESP, foi sobre as queimadas da Amazônia. Eles pegaram restos, né, das áreas queimadas, né, e levaram essas partículas e juntaram, fizeram uma cultura de células de pulmão humano, né, tecidos, às vezes, que sobram de biópsias ou de cirurgias, e eles fizeram, então, culturas dessas células de pulmão e colocaram em contato com essa biomassa queimada lá produtos orgânicos, né, que foram queimados, restos de animais e plantas, e colocaram junto dessas células. E eles viram juntando esses tecidos desses animais que morreram lá, restos de material queimado, né? Quando eles botaram isso nas culturas, eles induziram inflamação dessas células, estresse oxidativo e causaram mutações genéticas nessas células, mostrando que realmente tudo que acontece in vitro, na realidade, está acontecendo em vivo também, mostrando exatamente como não só o meio ambiente, mas como os próprios seres vivos, né, que moram nas áreas próximas às queimadas, que recebem essas partículas oriundas das queimadas, como eles também ficam suscetíveis às complicações disso. O trabalho está publicado online, para quem quiser ler o trabalho nessa revista. Então, assim, o conhecimento, o funcionamento das coisas e da natureza inclui o reconhecimento e a compreensão das inúmeras formas de interação entre os sistemas humanos e os sistemas naturais. Essa inteligência ecológica que a gente precisa desenvolver mistura essas habilidades cognitivas com a empatia por todas as formas de vida, com a empatia pelo meio ambiente e pelo planeta. Então, assim, mas vocês podiam perguntar, por que a agressão ao meio ambiente interfere na saúde do homem e do planeta? A nossa doutrina nos mostra que todos, né, todos no universo temos um princípio comum, né? Então, assim, os minerais, os corpos físicos dos seres vivos, eles têm uma origem comum, nós sabemos disso, formados pelos elementos químicos que chegaram aqui na Terra, vindo de outros orbes, que, por sua vez, são oriundos de onde? Do fluido cósmico universal. Então, lá no capítulo 14, quando fala sobre os fluidos, no item 12, ele diz: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais completa materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, nós não podemos achar que o que acontece fora de nossa casa, ou fora do nosso estado, ou até fora do nosso país, não tem nada a ver conosco. Tem. Tudo tem a ver com todos nós, todos somos responsáveis pelo que está acontecendo no planeta. Então, só fazendo uma revisão, o que são os poluentes? São substâncias ou agente físico que provoca de forma direta, quando a gente está falando agente físico, a gente está falando radiação. De forma direta ou indireta, qualquer alteração ou efeito adverso no ambiente, que se acumulam no solo e no sedimento de rios, sendo facilmente transportados pela atmosfera por longas distâncias e pelos alimentos, e isso pode levar a um efeito epigenético aonde chegarem. E assim, se acumula no solo, se quer ver uma coisa que a gente durante muito tempo não se preocupava, é com pilha e bateria, né? Eu estava falando do agente físico, da radiação. Isso contamina o solo, né?
esses materiais radioativos que tem na pilha, nas baterias dos computadores, tudo isso tem que ser descartado de uma maneira segura, porque contamina. As pilhas contaminam o solo com cádmio, e esse cádmio acaba, às vezes, sendo incorporado através das lavouras, nos alimentos que a gente mesmo vai consumir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os principais poluentes do ar são a fumaça, as partículas inaláveis, o dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, substâncias que realmente podem causar sérios danos à saúde do homem e de todos os seres vivos. Do solo e da água são os metais pesados, os medicamentos. Gente, as farmácias, as redes de farmácia, cada uma delas tem a farmácia que aceita os medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos não podem ser jogados na lixeira, não podem ser jogados na descarga do banheiro, porque isso não pode nem parar na água, nem parar no solo. Eles têm que ser descartados na maneira correta. Então, assim, os fertilizantes, a gente sabe, componentes químicos, óleos, solventes, tudo isso liberado no solo e na água, tudo traz contaminação. Tem aquelas substâncias que causam mutações, como eu falei há pouco, na própria molécula do DNA. Né? A gente sabe que as radiações, radicais livres, né? Radiação, drogas, medicamentos antitumorais, e aí a própria poluição do ambiente, inflamação, tudo isso pode causar quebras no material de DNA, inversão nas bases, mudança das bases nitrogenadas dentro dessa molécula de DNA, levando tanto a mutações, né, que podem alterar a evolução ou levar a câncer, como podem também causar a morte celular, e todo esse... Por isso que as pessoas que antigamente, se a gente vê muito mais antigamente, coisa que todo mundo é consciente, ninguém mais faz isso, ficar pegando o sol várias horas seguidas na praia de Copacabana, Ipanema, ninguém faz isso, né? Porque, na realidade, essa luz solar, essa irradiação ultravioleta, ela leva à morte celular e leva a envelhecimento, né? Quando a gente vê aquelas pessoas com as peles mais enrugadas do que você esperava para a idade, você vai ver que naquela história daquela pessoa existe uma história do que antigamente se chamava rato de praia, das pessoas que chegavam na praia meio-dia e ficavam até o sol sair. Isso causa morte celular e o consequente envelhecimento. Além desses dois mecanismos, né, da poluição direta, ou através de mutações do material genético, existem as substâncias químicas, orgânicas e inorgânicas, como os agrotóxicos, né? Derivados do petróleo, solventes, como tolueno, e aditivos químicos, né? São aquelas substâncias que são usadas para modificar, preservar e intensificar as características físicas, sensoriais, químicas e biológicas dos alimentos. São os nitritos, os nitratos, são usados para deixar os embutidos com aquela cor bem bonita, para você olhar e ter vontade de comprar. Então, esses aditivos, né, e tem aqueles também que não são aditivos, mas não são materiais orgânicos, como fitalatos, que são usados para tornar os plásticos mais flexíveis e difíceis de quebrar, né? Hoje em dia, a gente vê várias embalagens de plástico escritas assim, livre de fitalatos, né? Que a gente espera que seja verdade. Então, na realidade, essas substâncias, elas são chamadas de disruptores, elas são desreguladores endócrinos, porque elas entram no nosso organismo e elas substituem os hormônios que são secretados normalmente, como os hormônios da tireoide, elas substituem esses hormônios, ocupam os receptores e não deixam que os hormônios que são necessários para o organismo, que eles entrem dentro da célula, então eles bloqueiam a ação natural.
Então, hipotireoidismo, por exemplo, é uma doença que está muito associada, né? Está muito associada a esse aumento do uso de agrotóxicos. Então, é uma das condições que tem aumentado muito a incidência na população geral, como um efeito desse excesso de agrotóxicos nos alimentos. Um outro efeito, principalmente causado pelos derivados de petróleo e solventes, é a diminuição da fertilidade. Então, assim, tem uns trabalhos que mostram uma curva direta entre a baixa da fertilidade na população geral e o aumento quer dizer, eles mostram exatamente que quanto mais foi se aumentando o uso de agrotóxicos, menor tem ficado a fertilidade dentro da humanidade. Então, assim, um outro mecanismo é por indução de doenças autoimunes. Então, poluentes como os solventes, a exaustão do diesel podem agir como agressores, porque nosso organismo não foi criado para lidar com esses, né? com o diesel, por exemplo, né? Então, como ele não reconhece, ele começa a produzir anticorpos, e aí ele passa a produzir anticorpos de uma maneira errada, ele passa a produzir para suas próprias células, desencadeando doenças autoimunes, que junto com o hipotireoidismo, outro grupo de doenças que tem aumentado a incidência na população geral nos últimos anos. São mais frequentes em moradores que moram perto de indústrias e em pessoas que ficam expostas à poluição crônica, como moradores próximos a rodovias, principalmente naquelas rodovias onde passam muitos caminhões. Então, as doenças que têm aparecido, artrite reumatoide, uma forma de inflamação da tireoide, que é a tireoidite autoimune, o lúpus eritematoso sistêmico, uma série de outras condições. Outros exemplos de poluentes, o chumbo, né, que tem que tomar muito cuidado com os brinquedos, né, das crianças. Quanto mais colorido, quanto mais forte a cor, maior o teor de chumbo que esses brinquedos têm. Também está associado a hipotireoidismo, abortos espontâneos. O cádmio da pilha está associado à atrofia testicular e infertilidade, redução do volume de esperma, tumores. Mercúrio, que a gente sabe que contamina os rios, né? Essa procura, né, que o homem faz desde da era antiga pelo ouro, né, desde a Idade Média, na realidade, e que acaba contaminando os rios, e essa contaminação depois chega até as plantações e não só pelo consumo dos peixes, né, contaminados, como da própria área da terra que é contaminada. Então, da alteração de ciclo menstrual, dificuldade de concentração nas crianças que são expostas de maneira crônica, amolecimento de dentes, uma série de outros efeitos. Os nitritos e o nitrato de sódio, né, que é fixador de cor e conservante usados em carnes, peixes, em alimentos defumados em excesso no organismo, são também considerados cancerígenos. Um outro exemplo é o bisfenol A, que é encontrado em embalagens plásticas e selantes dentários, que agora os dentistas não usam mais, né? Se espera, pelo menos. Então, a exposição crônica e continuada e sobrecarrega o sistema imunológico, interferindo na função de eliminar as células que foram lesadas, porque nós temos nas nossas células, tudo no nosso organismo funciona de uma maneira tão equilibrada e tão sofisticada que todos nós temos nas nossas células um sistema de proteção, até para lesões de DNA, existe até um sistema de reparo do DNA. Então, as nossas células elas estão preparadas para eliminar essas substâncias. O problema é a exposição crônica, porque a gente acaba dando um desgaste nesse sistema de reparação celular que nós temos. Nosso organismo costuma eliminar as células mortas ou as células tóxicas do organismo. Só que se esse processo for muito continuado,
né? Ela acaba sendo alterada e conduzindo, então, a uma síndrome inflamatória crônica que predispõe ao câncer, às doenças neurodegenerativas e às doenças autoimunes. Então, dois outros pontos muito importantes ainda estão relacionados à produção e à destinação do lixo, né? O que a gente faz com o lixo que a gente mesmo está produzindo e não tem aterro suficiente, né? Mas, assim, o problema é quando as pessoas não têm onde jogar, elas acabam jogando para áreas perto de rios ou em morros, onde vai descer e vai entupir bueiros, e daí vem as inundações. Então, o lixo vem se tornando um grave problema causado por quem? Pelos próprios habitantes. Restos de alimentos e papéis úmidos podem se tornar ambientes propícios para a proliferação de insetos e animais vetores de doença, né? Como é que você vai fazer a proteção contra o mosquito que transmite a dengue, se do lado da casa você tem um lixão que as pessoas começam a jogar? Basta você juntar 3, 4 sacolas, que se você deixar ali as 3, 4 sacolas, logo mais alguém vai botar 2, mais 3, mais 4 e faz um lixão. Contaminamos o ambiente com embalagens de plásticos, papéis secos e metais devem ser separados, reciclados e reutilizados para diminuir a produção desses materiais. Muitos condomínios já estão fazendo isso, já colocam a separação exatamente para você poder. Qual é o problema? É que tem muito condomínio que faz isso, mas não faz da maneira correta, porque a maneira correta é você fazer essa separação e você telefonar para quem recebe esse material e combinar para quem recebe o material reciclado vir buscar. Porque se você pega esse material e junta lá com aquelas caçambas do lixo, o que o lixeiro vai fazer? Ele vai pegar a caçamba do lixo, vai virar, e todas as outras sacolas que tiverem lá do lado, mesmo que seja garrafas, não sei se vocês já viram os lixeiros pegando, eles vão pegar e vão botar tudo junto dentro da caçamba do lixo. Então, tem que ser feito da maneira correta, tem que combinar com quem vem, não é basta separar. Você tem que saber para onde aquele material que você separou vai ser levado. Então, descarte incorreto de aparelhos eletrônicos. A maioria dos shoppings hoje recebe esses aparelhos eletrônicos, recebe baterias, pilhas, que o descarte incorreto leva a uma grande quantidade, liberação de uma grande quantidade de substâncias tóxicas que contaminam a água e o solo, de onde vão sair os alimentos que nós mesmos vamos consumir. E aí, já que a gente falou em consumir, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumismo, né? Pensar 2 vezes antes de comprar algo novo, evitar hábitos consumistas, como trocar aparelhos eletrônicos, modelos novos, quando o seu aparelho ainda está funcionando, né? Tem gente que não pode sair um aparelho novo de celular, que tem que comprar um novo. O que ele vai fazer com o velho, ainda nem sabe, mas tem que comprar um novo. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido, não só pelo gasto desnecessário do dinheiro, mas como por essa excitação ao consumismo. Deixar de renovar o guarda-roupa a cada estação, somente cuidado com as liquidações, né? Que às vezes você gasta mais do que pode e também não tem onde colocar a roupa, né? Não preparar mais alimentos do que o necessário. Isso aqui é principalmente por causa da água também, né? Tem alguma coisa errada na sua casa se você está sempre jogando comida no lixo. Alguma coisa não está batendo, né? Porque se você regula bem a sua casa, você já deve produzir a comida na quantidade necessária, né? Porque se vocês olharem aqui no consumo de água, né? Por exemplo, para fazer 1 quilo de batata frita, se você comprar desde o início, de planta a batata, lava a batata lá, leva a batata mesmo bons, não bons, o pessoal
Rosa, vamos continuar. Você também saiu? Professora Rosa, por favor, acione o seu microfone. Espera aí. Isso, obrigada. Tá. Não sei por que ele tinha desligado sozinho. Aonde é que vocês tinham me ouvido? Até onde? Você estava falando do descarte dos eletrônicos, e aí você desenvolveu um pouco mais, mas nós perdemos. Ah, é? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, então. Eu tinha falado do descarte dos... depois eu comecei a falar sobre... Falou do lixo, falou das liquidações também, isso. E dos alimentos. Isso, para não preparar mais alimento, porque cada alimento desses, na verdade, você sempre tem um consumo de água muito grande, né? Você, para a galinha chegar na sua casa, né? Ela já foi ovo, já foi pintinho, teve todo o crescimento, teve todo um gasto de água, teve o gasto de água para preparar os alimentos, o milho que a galinha comeu, né? Então, assim, não é só a água que a gente gastou preparando a galinha, existe se calcula que para 1 quilo de carne de galinha que chega na sua casa, foram gastos mais ou menos 4.300 litros de água desde o iniciozinho de todo o processo. Então, por isso, a gente deve prestar muita atenção de não descartar, quer dizer, não fazer mais do que aquilo que precisa. Fora aquilo que a gente está cansado de saber, trocar sacolas de plástico por de papel, reutilizar embalagens de plástico, reutilizar embalagens de vidro, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para poupar o planeta, né? Nesse livro, O Espiritismo e Ecologia, tem um capítulo do livro que fala sobre o espiritismo em frases de efeito. Então, é do André Trigueiro, eu vou ler algumas partes do livro dele. É função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva. Até porque, pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual, porque, na realidade, depois a gente vai retornar para cá. Então, a gente tem que lembrar, né, que, na verdade, assim, nós estamos preparando o planeta onde nós vamos reencarnar, não sei se daqui a 200 anos, 300, 400, sei lá, não importa, mas a gente está preparando, nós vamos ter na própria reencarnação o planeta que nós tivermos preparados agora, né? A gente precisa lembrar disso, quanto mais saudável o planeta tiver, melhor nós vamos poder vivenciar a nossa próxima reencarnação, tá? Então, assim, eu trouxe essa frase desse astrofísico franco, acho que ele é do Canadá, franco-canadense, né? Ele não é um religioso, né? Mas ele falou o seguinte: o homem é a mais insana das espécies, adora um Deus invisível e mata uma natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Eu acho assim, muito sensato, quer dizer, se nós acreditamos que tudo é criação divina, como é que a gente destrói, né, aquilo que foi criado por Deus? Na verdade, assim, realmente ele tem toda a razão, não bate, né? Quer dizer, eu não sei em que fase que a gente se deturpou muito, porque a gente vê os nossos índios, por exemplo, eles preservam a natureza, né?
ou nós somos menos, eles já são espíritos mais evoluídos do que nós, ou nós regredimos para caramba, porque eles respeitam a natureza muito mais do que nós, né? Que para alguns somos desenvolvidos e civilizados, né? Então, concluindo, nós temos uma responsabilidade individual no cuidado da nossa saúde e da saúde do planeta. O meio ambiente saudável é importante para nós e para todos os espíritos que aguardam uma oportunidade de reencarnar na Terra. Se não cuidarmos do planeta hoje, que meio ambiente encontraremos na próxima reencarnação? Essa é a última questão que eu queria deixar para vocês. E deixou muito bem, Rosa, muitas reflexões que nós vamos desenvolver agora todos juntos. Nós não temos inicialmente nenhuma pergunta, mas certamente que as reflexões já estão assim, vivendo, movimentando-se em nossas cogitações, e nós vamos querer ouvir agora os companheiros a esse respeito. O tema é momentoso, eu lembro que esse tema, toda a história dessa consciência ética ecológica ou ético-ecológica vem de algum tempo, porque nós estamos poluindo especificamente e massivamente desde a Revolução Industrial. Sim. E essa consciência foi começando a tomar corpo e agora ela atingiu um estágio realmente bastante interessante e, subsequentemente, nós já temos outros avanços no desdobramento digamos, da instalação dessa área de conhecimento humano, que é a questão do cosmoceno e do antropoceno, que é o que nós estamos estudando aqui, é uma questão de ponta, como interessa mesmo ao ICEB, e é uma questão de ponta que está sendo trazido para nós com uma generosidade imensa por um especialista, grande especialista nesse assunto, que é o Vilmar Alves Pereira. Aliás, ele vem agora na sexta-feira, às 9h, para nós aqui, e ele vai falar, deixa eu até já fazer aqui, ele vai falar sobre a importância da hermenêutica no estudo das obras espíritas, mas ele já está trazendo digamos assim, um desdobramento das questões do antropoceno e do cosmoceno. Ele tem, inclusive, livros sobre isso e orienta teses de doutorado e dissertações de mestrado em vários países. Claro, também no Brasil, né? Porque ele está lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, vamos seguindo. Alguém tem algum comentário a fazer? Por favor, não sejam tímidos, porque o assunto diz respeito a todos nós. Eu, que não sou tímida nesse quesito, vou fazer aqui umas observações. Eu anotei aqui umas questões muito interessantes, Rosa, que você trouxe à baila. Por exemplo, a questão dos fertilizantes, que está hoje aí na crista da onda, porque com a questão da Ucrânia e algumas sanções impostas ao maior exportador de fertilizantes, acho que é o maior, se não é o maior, é um dos maiores exportadores, isso está causando um frisson no mundo inteiro, porque os países não aprenderam, ou pelo menos eles se escravizaram ao uso de fertilizantes. Então, do ponto de vista espírita, talvez esta seja uma consequência de ordem espiritual, como uma advertência para nós pararmos de usar fertilizantes e fazermos uma agricultura disciplinada, e se é que podemos dizer uma agricultura ecológica, se podemos dizer isso,
não é? Pelo menos mais natural. Pois é. Então, essa é uma advertência da lei através deste mecanismo, porque, na verdade, tudo está muito entrelaçado. Essa é a grande mensagem do Cosmoceno. Todos os seres de todas as espécies, de todas as regiões, absolutamente tudo está integrado, interligado. Então, hoje, todas as relações de quaisquer tipos são relações ambientais. Nós não estamos mais trabalhando a questão do meio ambiente e das cogitações do meio ambiente, que estão atualíssimas, você nos trouxe várias delas, mas nós não trabalhamos apenas esta área do meio ambiente, tida assim até agora, porque dela mesmo já se desdobrou, já temos aqui uma, digamos, uma emanação disso para as questões do Cosmoceno como uma sequência ou uma, não vou dizer isso, na verdade, é uma consequência do mundo que é o antropoceno, de antropos, homem, né, claro, que nos legou este mundo que nós temos agora, e você deixou isso muito claro, né? Quer fazer um comentário, Rosa? Eu não sou assim, uma grande conhecedora de fertilizantes ou de cultura. Nem eu. Mas quando começou essa guerra da Ucrânia, eles começaram a falar isso, eu pensei, isso aí deve ter uma razão. Porque como pode todo mundo ficar dependente de um país? Né? Se todos nós somos, né, países em desenvolvimento ou desenvolvidos, por que cada país não cuida das suas necessidades? Né? Por que às vezes você vai explorar outros países, como nós fazemos às vezes com a mão de obra chinesa? Né? Por que não investe? Quer dizer, o Brasil nunca não chegou a envolver em fertilizantes aqui no país porque não quiseram, né? São aqueles interesses comerciais que fica difícil de você compreender. Eu tenho muita dificuldade de compreender essa dinâmica comercial, né? O Brasil vende a gasolina para outros países da América do Sul mais barato do que compra. Tem umas coisas difíceis da gente entender, mas aí são acordos. Mas que tipo de acordos são esses? Então, assim, não dá para entender, por exemplo, a dependência da Europa do gás da Rússia. Como é que um bloco como aquele, rico, vai depender de um lugar só para comprar o gás e não investe em outros modos, outras fontes de energia, né? Por que tinha que... Então, assim, eu não entendo nada de... Eu estou falando assim porque eu não entendo nada de comércio exterior, mas que é difícil você entender algumas coisas de regras. Eu acho que essa guerra, você tem razão, essa guerra vem mostrar muito que cada país tem que se organizar, né? E se organizar com ele, com seus vizinhos, né? E ser autônomo de uma série de coisas. Não tem o menor sentido no Brasil. Vamos ficar sem fertilizante. O que é? Né? Área a gente tem para poder fazer. Tecnologia, muito melhor, às vezes, você fazer acordos de intercâmbio do que você usar a mão de obra barata de outros países. Entendeu? E isso sem perder a perspectiva da globalização, né? Do globalismo. Sem perder. Né? Você traz muito bem essa questão da mão de obra barata da China. Essa é uma repercussão, meu modesto entendimento, do que está lá na resposta à pergunta 913 de Kardec, no Livro dos Espíritos, que trata do egoísmo. Porque você veja, essa questão comercial
para o Ocidente, ficou muito cômodo mandar tudo para explorar a mão de obra chinesa, porque lá fica muito barato. Existem, claro que eu nunca fui lá, mas existem fotos, e todos os especialistas dizem, que você vai lá e vê a sequência de balcões desses grandes produtores. Se você tomar, por exemplo, os tênis, você vê Nike, Adidas, todo mundo na sequência. E tudo produzido lá. O que aconteceu com isso, e está acontecendo, é que o próprio Ocidente, com isso, não se deu conta de que ele renunciou à sua independência. Isso, a sua autonomia, sim. Hoje nós temos dependência de mão de obra da China. E o que acontece? Como nós renunciamos a isso e passamos décadas explorando o outro, nós agora não temos memória industrial, nem memória tecnológica para darmos o nosso salto e o nosso grito de independência, porque quem detém isso no momento é quem sofreu. É a China. A gente está chegando num ponto um pouco mais grave até do que esse. Estão faltando medicamentos. Medicamentos, sim, porque as substâncias vinham da China ou da Índia, e agora você não está conseguindo importar da mesma maneira, porque não tem, porque, né, a China tem que pensar nela, né? Se eles têm, eles fazem lockdown sem menor dificuldade. Agora, o problema é as pessoas que vão procurar as insulinas que não podem usar NPH, a mais comum, precisam das insulinas mais raras e não conseguem porque os princípios não chegam até aqui, não vem, não tem, porque a China fez aquele lockdown, parou todo mundo de trabalhar e o problema é de quem dependia deles, não é deles. Entendeu? Você veja os você não tem falta amoxicilina no Rio de Janeiro, que é o antibiótico que se mais usa para infecções de crianças, não tem, está faltando. Como é que a gente pode? Como é que um país como o Brasil nunca brigou para ter a sua patente, fazer a sua produção? É uma coisa que é inacreditável. Então, assim, é a lei de causa e efeito. Nós estamos vendo o efeito de ainda ficar naquela de levar vantagem. Leva vantagem lá. É o 913. Vou poder desviar mais dinheiro, vamos desviar mais dinheiro, porque lá fica mais barato, se fazer aqui vai ficar mais caro, vai ter um controle maior do que a gente está gastando, né? Posso fazer alguns comentários? Sim, deixa eu só fechar aqui. A gente já está fazendo o que o espírita não deve fazer, que é falar mal dos outros. Deixa eu só fazer aqui um fechamento do meu raciocínio, Conte, só um instantinho, Cláudio. Você veja como você aqui observou, Rosa, sobre as nossas patentes, você veja que nós reproduzimos com as nossas ervas a mesma coisa que nós fizemos com a borracha. O que nós fizemos com a borracha? Nós deixamos que ela fosse aqui extraída, exportamos a borracha e depois compramos a borracha beneficiada. A borracha, o chocolate, as ervas. Exatamente. O chocolate não, o cacau. O cacau. E depois o chocolate suíço caro. Exato. Então, você veja que nós acabamos renunciando às nossas riquezas e bancando os bobos, porque, na verdade, os outros pegam a matéria-prima que nós deixamos aqui crescer, e, no caso, eventualmente, até cultivamos, para beneficiar isso que já foi pronto para eles, matéria-prima, e depois nos revender para nós pagarmos mais caro aquilo que já foi nosso, e que, por preguiça, por falta de planejamento estratégico, nós deixamos de fazer. Só para encerrar, para o Cláudio falar, que eu também estou querendo muito ouvi-lo, a questão da água. Nesse mesmo raciocínio, nós temos a questão da água. Você veja a inocência dos nossos políticos quando eles ficam se gabando de que as exportações, por exemplo, de carne, nós somos os maiores exportadores.
Isto é uma declaração de bobeira, porque enquanto nós gastamos toda a água, você foi muito feliz de trazer isso aí, quando nós gastamos toda a nossa água para produzir essas coisas, os outros não gastam a água deles, Não, mas eles compram a carne, não. tudo pronto sem gastar a água deles, gastando a nossa, né? Vamos lá, Cláudio. Essas considerações, elas são muito complexas, em vários sentidos, certo? Porque eu queria começar falando dos fertilizantes. A produção sem fertilizantes, ela é bem complexa, é bem complicada, porque demora mais tempo. Então, a agricultura orgânica, que não usa esses fertilizantes e também, claro, não vai usar os pesticidas, mas a produção é lenta. Eu consumo produtos orgânicos e eu sei que eles são menores, eles, né, não são tão bonitos e a produção é realmente lenta, mais lenta do que com o uso de fertilizantes. E o que acontece? Aí a gente tem que pensar nós espíritas. Eu sempre jogo para nós, né? Então, nós espíritas falamos, e isso é propagado em todo canto, que existe uma fila para reencarnar, que nós precisamos dar vazão a essa fila para reencarnar. Então, existe assim, um incentivo à procriação humana, quer dizer, ao nascimento, né? Que os pais tenham filhos. Então, o que acontece? Conforme aumenta o número de habitantes, maior é a demanda de alimentos. Então, nós, enquanto espíritas, nós precisamos pensar, né, o que nós falamos. Então, ao mesmo tempo que nós queremos uma coisa, queremos outra coisa, só que as duas coisas não são compatíveis. Certo? Não, nós queremos Eu gosto de produzir fazer pão. fertilizantes aqui. Oi? A gente quer, eu estava defendendo a produção de fertilizante aqui. Pois é, aí nós vamos Desenvolver a entrar tecnologia. Você sim, a Nádia estava falando sobre essa produção mais natural. O que acontece? Eu gosto de fazer pão. Então, quando eu uso pão, se eu faço pão com fermento industrializado, fermento biológico, seco, eu consigo fazer um pão em 2 horas, 3 horas no máximo. Quando eu uso fermentação natural, eu já estou falando aí de 48 horas, entendeu? Porque a fermentação ela é muito mais lenta. Então, sempre que nós vamos para a questão não industrializada, então nós estamos falando em mais tempo, certo? Demanda mais tempo, a produção não é tão grande, e aí alimentar o povo é complicado. Quando surgiu a globalização, né, anos atrás, algumas décadas atrás, foi o grande boom. E a globalização, ela tem como premissa isso, em que os países não vão produzir tudo. Cada um vai produzir o que melhor sabe produzir. E aí vai havendo essa troca. Então, através cada um produzindo o que melhor consegue fazer, é que você tem as moedas circulando no mundo. Então, toda a base hoje comercial ela está atrelada a essa globalização. Quando você vai para alguns países que tentam ser autossuficientes, nós vemos que a coisa não funciona. Então, você tem uma Coreia do Norte, por exemplo, que é um caos. Você tem uma Venezuela que acaba sendo um caos. Né? Então, quando o país tenta ser autossuficiente, significa se fechar, ele acaba sendo prejudicado, porque, no final, ele não consegue produzir tudo. Porque para produzir, por exemplo, fertilizante para um país como o Brasil, se o Brasil fosse produzir isso, demandaria uma linha industrial muito grande, uma linha de produção muito grande, certo?
E aí tem as consequências disso, que também não é uma coisa trivial para fazer uma produção desse tipo. Com relação à China, se coloca que estamos explorando a China, mas, na verdade, não somos nós, o Ocidente, que explora a China. É o governo chinês que explora os seus habitantes. Então, ao invés de nós falarmos de explorar a China, nós devemos falar em incentivar um sistema de governo como aquele, certo? Porque e isso eu acho que foi uma falha muito grande do Ocidente, porque hoje a China se tornou uma potência e ela está sendo um problema. Nós falamos muito da Rússia com relação à Ucrânia, mas o problema é muito maior do que esse, certo? Porque a China, hoje em dia, ela está ameaçando todos aqueles países do Pacífico próximo dela. Então, já está tendo problema da China com a Austrália, com a Nova Zelândia, com Taiwan e alguns outros da região. E ela se tornou essa potência, inclusive potência bélica, explorando sua própria população, certo? O Ocidente, eu acho que ele pecou porque, além de, claro, fomentar um sistema de governo daquele tipo, e não se deu conta de que estava formando uma potência, né? E, assim, nós estamos falando de China sendo uma potência a nível de Estados Unidos. Então, a coisa está complicada. Então, não é apenas Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia que nós estamos vendo já os finalmente. Mas toda a ideia da Rússia e da China é tomarem conta de boa parte do globo. Então, nós estamos realmente falando de uma mudança da estrutura global, certo? E isso é que é mais preocupante do que muitas outras coisas. Então, o que aconteceu? Nesse processo de globalização, não nos demos conta de que estávamos fomentando, ou estamos fomentando ainda, países, ditaduras, né, melhor dizendo, que não prezam pela vida humana de seus próprios cidadãos, certo? Então, e a União Soviética, a antiga União Soviética, foi um exemplo muito grande disso. Se fala muito sobre o Holocausto, mas o número de mortes decorrentes do sistema socialista da antiga União Soviética foi infinitamente maior do que do Holocausto, foi muito grande, certo? Mas o que acontece? Se fala sobre, né, o nazismo, mas não se fala sobre esses outros sistemas de governo que causaram mais danos que o nazismo. Não estou querendo dizer com isso que foi pequeno não, foi grande. O problema é que o outro foi muito maior e não se fala. Então, toda essa problemática hoje em dia, ela é baseada nessa globalização que foi feita, né, e que foi vendida como a oitava maravilha do mundo. E muitos de nós entramos nessa onda, certo, de globalização, e hoje nós estamos no estado que nós estamos. Então, mais do que esse problema é essa nova ordem mundial. Hoje em dia, nós precisamos falar de uma nova ordem mundial que está se formando, e o problema maior é que não temos a menor ideia como é que vai ficar. Certo? É porque a geopolítica está mudando aí as coisas assim que nós julgávamos triviais e fora da caixa, que são os fertilizantes. Fertilizante está mudando a geopolítica. Todas essas questões aí, os grãos, né, que ficam lá presos no porto, etc. Quando eu falei do Ocidente explorar, é do ponto de vista psicológico, por causa da resposta à pergunta 913. Porque qual foi a motivação do Ocidente transferindo todas as suas indústrias para lá? A motivação foi fazer tudo mais rápido, talvez mais rápido, mas certamente mais barato.
Então, foi a objetivação do lucro em cima da fragilidade de um povo completamente dominado, né? Não, concordo plenamente contigo. Mas o que eu, né, a nossa colocação é que isso tomou proporções que vão muito Inimagináveis. além. Pois é, hoje em dia, quer dizer, já há algum tempo, nós observamos que muitas indústrias, né, elas começaram, muitas dessas empresas, elas começaram a sair desses países, né, por exemplo, como a China. Então, alguns já estão voltando e saindo, apesar, é claro, né, da falta ou do menor incentivo fiscal que eles encontram em outros países. Certo? Mas, por exemplo, há anos atrás, há acho que uma década atrás, mais ou menos, se teve um incentivo fiscal para a Apple formar uma fábrica aqui no Brasil e formou ali em Taubaté, se não me engano, naquela região ali do Vale do Paraíba. Não sei se é Taubaté ou numa cidade um pouco mais à frente. E aí a Apple realmente montou ali uma fábrica, né? Montar uma fábrica não é alguma coisa trivial. E montou-se ali uma fábrica e tinha todo o acordo com o incentivo fiscal, mas em compensação, né, abriria novos empregos para a região. A Apple veio, montou a fábrica, começou a produção, só que passaram a perna na Apple e depois todo o acordo lá naquela época começou a não valer mais. Tanto é que a duração daquela fábrica ali, ela durou muito pouco tempo, quando você pensa assim em montar uma fábrica. Então, o que nós vemos também é uma irresponsabilidade, por exemplo, de alguns países, enquanto a China não faz isso. Então, né, nesse sistema de globalização, cada um tem que ser responsável pelo que faz. Então, não é ter um contrato para montar uma fábrica aqui e depois não cumprir o contrato. Outra coisa não é montar empresas em outros locais e depois essas empresas ou esses locais não cumprirem o contrato, como nós perdemos uma refinaria, né? Muito grande. Então, são gastos em que o sistema de governo ele deve ser responsável pelo que ele fala, né? Pelos acordos. E aí nós estamos na questão que, externamente, né, para consumo geral, é uma questão de natureza ética, né, no comércio, chamada insegurança jurídica. E aí, se você tem um acordo e o outro não cumpre, você não vai mais fazer esse acordo com aquele seu parceiro, e os outros, vendo o que aconteceu com você, também não vão fazer. Também não vai fazer. Então, hoje nós temos, por exemplo, os países investem muito na Índia e na China, porque tem mão de obra e eles, pelo menos, cumprem os acordos. Né? Então, por exemplo, em fins trabalhistas, a Apple aqui no Brasil, claro que ele tinha assim, né, incentivo fiscal, mas as leis trabalhistas iam ser válidas. Então, todos os trabalhadores ali tinham os mesmos direitos que qualquer um, diferente da China. Mas, então, você vê que as empresas, às vezes, elas desejam abrir em outros locais. Os outros locais é que não permitem. Isso que é interessante para nós, né? Então, novamente, tudo que nós estamos falando tem que ser baseado em sistema de governos. E é uma questão moral, né, Cláudio? No fundo, isso é uma questão moral. É uma questão moral. É uma questão moral, né? Do governo e dos seus habitantes. E também, né, como nós falamos, nossa também. Porque a partir do momento que aumenta a população mundial, maior a demanda de alimentos. Não tem jeito. Maior a demanda de insumos. Eu vou precisar de roupas, eu continuo precisando de roupas. Então, se eu
conforme a população mundial vai aumentando, vai precisar de maior quantidade de roupas, de insumos. Isso aí é uma questão do consumismo e da ganância, né? Do egoísmo. Mas a tecnologia, e você é da área, né? A tecnologia vai sempre encontrar possibilidades, pelo menos é minha esperança, vai sempre encontrar caminhos para atender, por exemplo, a produção agrícola sem esses desvios que causam os problemas que Rosa também nos trouxe aqui para a saúde humana e para a saúde animal. Pois e é, para mas a saúde do solo, para a saúde do planeta. A tecnologia não faz milagres, né? Então, o que acontece? Se aumenta a produção agrícola, vai demandar mais fertilizantes. Você demanda mais os compostos químicos. Os compostos químicos, eles se fazem necessários. Sim, mas eu não sei se será dessa maneira e da forma, digamos, exorbitante como eles têm feito. Pode ser que eles venham a encontrar um caminho do meio, como diz aí o budismo, para trabalhar isso de uma forma mais equilibrada, mais justa para com a vida, para com o planeta, e de acordo com a relação com o outro, seja esse outro o rio, a mata, claro, a vida do homem, a vida dos animais, a vida no planeta. No final... né? Depois eu vou falar um negócio também. Por exemplo, do que a Rosa falou, nós precisamos cuidar, por exemplo, dos excessos. Então, ela falou muito bem sobre a questão dos alimentos, não cozinhar demais. Então, quando nós vamos pensar nessa questão, nós precisamos pensar em educação da população. Entendeu? E quando fala, né, não adianta ficar falando de queimada de Amazônia, isso, aquilo. Tem que falar o que as pessoas podem fazer. O que as pessoas podem fazer é isso, é controlar, né? Não ter desperdícios, evitar desperdícios, porque isso tudo leva naturalmente a uma preservação do meio ambiente. Apesar, né, por exemplo, tu fala de Amazônia, o Brasil ainda é um dos que poluem menos, quando você vai comparar com os países mais industrializados. Tá? Então, em termos de poluição, nós temos países que poluem muito mais do que o Brasil. Tá? E isso está nas indústrias, na industrialização, na nossa demanda por insumos, dos mais variados tipos. Sim, Rosa. Não, eu ia falar que eu falei do consumismo, mas eu também quero fazer uma ressalva. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que eu vou falar do consumismo, em relação à roupa, né, você observa, que, pelo menos aqui no Rio e até em São Paulo, as pessoas já aceitam comprar roupa usada nos brechós. Né? Cada vez você tem mais brechós, alguns até bem sofisticados, e em São Paulo... É chique, viu, Rosa? A minha filha faz parte de um grupo de mães, né? Elas têm um grupo na internet que elas fazem permuta de roupa de crianças, né? Então, assim, é o grupo, a roupa não cabe mais na filha, né? Mas não cabe na filha de uma delas, mas cabe numa das minhas netas. Elas fazem permuta e compra e venda entre elas, né? Então, assim, isso já não deixa de ser uma evolução, né? Rosa, nesse campo existem hoje negócios de aluguel de roupa, não aluguel só. Nós estamos habituados a ver aluguel para casamento, para esse... Não, mas hoje é aluguel de roupa, de bolsa, de sapato, para o uso cotidiano. Mas os brechós já são uma evolução. Agora você vê... Antigamente tinha gente que... não, imagina, não vou usar uma roupa usada, não sei mais o quê. Hoje as pessoas entram, você tem brechós bem sofisticados, outros mais simples,
mas as pessoas também estão se organizando, trocando roupa de bebê, né? Naturalmente, né? E existe Então, Desculpe. não, doutor, não, é que eu lembrei que eu acho assim, existem caminhos, a gente precisa Exatamente. buscar esses caminhos que ajudam a preservar o meio ambiente, né? Então, assim, Inclusive, existe uma modalidade, Rosa, que é assim, você tem as suas roupas, e ou elas estão ocupando muito espaço na sua casa, ou então você não está mais a fim de usá-las e tudo, então você vai a um desses programas e tudo, e você deixa lá essas roupas, e você pode ficar tirando roupas ao longo do tempo, que aí você vai lá e diz, agora eu quero um vestido assim. Você vai lá porque você tem uma espécie de reserva técnica. você tem um Você crédito deixa os lá. seus lá, crédito, você deixa os seus lá, e depois você vai lá e busca outros para usar, sem pagar, sem nada. Então, E existem também. com isso aí a gente já está preservando o meio ambiente. Exatamente. E existem muitos movimentos que fazem isso hoje tudo de forma mais natural. Criam calçados, roupas de forma mais natural, que não agride o ambiente. Eu só quero fazer aqui uma observaçãozinha quando eu falei da água e da carne. Nós hoje temos uns 200 e poucos milhões de habitantes e o número de bovinos é muito superior aos nossos milhões. Isso é uma coisa absurda. E também porque nós temos condicionamentos alimentares, digamos assim, né? Então, você condicionou as pessoas que têm que comer aquilo daquele jeito. E aí está tudo na educação. Mas, do ponto de vista dessas reformulações, isso vai levar muito tempo, porque é para descondicionar. Você não descondiciona. Se nós tomarmos um ponto 1, 2, 3, ou ABC, está no exagero o C. Mas você não descondiciona imediatamente para o A, você tem que passar pelo B, aos pouquinhos, é uma transição, né? E isso aí demora muito. Nádia, com relação à carne, eu acho muito interessante. Novamente, eu gosto de trazer para nós, espíritas, né? Porque eu faço análise, eu me analiso, então eu estou analisando espíritas de uma forma geral. Com relação a essa carne, todos os casas espíritas que você vai, na cantina, tem oferecimento de carne. Né? Então, e eu acho interessante que as pessoas vão lá, faz a palestra, falando que precisamos ser conscientes, que nós precisamos amar nossos irmãos, responsáveis. Aí depois sai, vai comer uma coxinha, vai comer um quibe, vai comer uma coisa, vai comer outra coisa. Né? Então, é incompatível, completamente incompatível uma casa espírita vender qualquer tipo de produto que tenha carne, de alimento que tenha carne. E você vê campanhas em que é churrasco, campanhas com feijoada, e aí bota aquelas fotos de churrasco, aquelas fotos de feijoada, né, que vai ter na casa espírita, um almoço que vai ter uma feijoada, chamando as pessoas. Eu acho assim uma coisa tão absurda, certo? Oferecer feijoada, churrasco, né? Alimentos com carne, todos os tipos. E, né? Então, nós precisamos repensar isso tudo também, nós, enquanto espíritas. Então, se nós espíritas, que falamos tanto de amor na casa espírita, que falamos disso, que falamos daquilo, a responsabilidade tanto em vida, nossa... Eu sei que você vai dizer, tanto em vida. Pois é, tanto responsabilidade com nossos irmãos menores, nós não fazemos, Nádia. Certo? Então, como nós podemos falar dos outros? Nós não fazemos, nós espíritas,
espíritas, que falamos nas casas espíritas, o amor, o respeito para com os irmãos inferiores da criação, os irmãos menores da criação, né? Então, e falamos que precisamos dar o exemplo. Sim. Mais do que falar, o importante é o exemplo. Por que que nas casas espíritas nós não damos o exemplo? Isso é uma pergunta que eu deixo para você e para Viva Sócrates, você, Nádia, e para você, Sócrates. Rosa. Não, viva Sócrates. Não, a nossa casa Estamos espírita não conhecendo. usa, a nossa casa espírita já não usa copo de plástico, né? Usa copinho de vidro, mesmo pequeno, ou a pessoa leva seu copo, também pode, né? Mas a cantina, você tem razão, a cantina Livre. é livre, né? Então, assim... A gente, entre a teoria e a prática, a gente já tem um espaço muito, muito grande. Uma vez eu fui fazer um seminário numa casa espírita que depois tinha um almoço, na própria casa espírita. Só sobrou arroz e feijão para eu e Isabel comermos, porque o restante era tudo carne. Não tinha um legume, certo? Não tinha uma verdura. Eu acho que nós, já faz algum tempo, só sobrou feijão e arroz para nós comermos. Né? Algumas casas espíritas, quando nós vamos pela segunda vez, aí já tem uma opção. Tem um lugar que a gente vai que depois sempre tem alguma coisa. O EPI, que é sábado à tarde, que se estende quase no início da noite. E aí eles já fazem, né? Ou quando é sopa, já tem lá um caldo sem carne, porque sabe que sou eu e Isabel. Quando é pizza, tem uma pizza lá sem carne, que é para eu e Isabel, né? Mas é assim. É isso. Bem, esse tema, no momento, é infindo para nós, porque nós não estamos resolvendo as questões básicas, nucleares dessa temática, né? Nós estamos reprovados nisso. Por hora, nós estamos reprovados. Com certeza. Mas a gente tem que andar rápido, porque a natureza não espera. Exatamente. A natureza não vai mais dar tempo. Todos os especialistas estão dizendo isso. Os cataclismas vêm um atrás do outro. O movimento espírita está precisando assim, de uma autoavaliação, sabe? Uma autoavaliação. Né? Quando é que eu vou começar a fazer o que eu falo? Eu não estou nem querendo, falando assim, dos espíritas não consumirem carne em suas casas. Eu estou falando em termos de educação da casa espírita. A casa espírita como uma exemplificação. Certo? Então, nós, enquanto espíritas, nós precisamos fazer uma autoavaliação do movimento. Falamos em amor, é importante, a caridade é importante, mas quando é que nós vamos mostrar para os espíritas, os frequentadores, né, que a casa espírita é realmente uma casa de caridade e não uma fachada de caridade, onde seleciona aqueles com os quais nós seremos caridosos e aqueles com os quais nós não seremos caridosos, né? Aí, quando nós pensamos, nós, enquanto casas espíritas, em que selecionamos onde faremos a caridade, onde nós não faremos a caridade, aí nós levamos para esses países em que eles usam, né, países que permitem isso, que não haja caridade com os seus cidadãos, para eles, assim, utilizarem aquela mão de obra, porque passa a distinguir, né, entre o que é meu concidadão e o que é cidadão do outro país. Então, cidadão do outro país eu posso explorar. O que é rei nominal, eu vou respeitar. O que não é humano, eu não preciso respeitar. Apenas uma mudança, né? Porque o meu alcance, enquanto casa espírita, não chega até a China.
mas meu alcance enquanto casa espírita chega ali no açougue para comprar carne. Então, é alguma coisa complicada que nós precisamos realmente de uma autoavaliação, sabe? Eu concordo isso é assim. É assim. E viva Sócrates! Porque Sócrates, quando disse homem, conhece-te a ti mesmo, ele disse tudo, e as instituições são nossas. O homem está ali na instituição, ele funda, cria, está fazendo gestão daquilo, e é disso que você está falando. Então, é assim, instituições conheçam-se a si mesmas. Pois é. E o que acontece? Quando alguém fala, aí ele é cortado. Aí não é mais convidado para falar na casa espírita, né? Então, nós ainda enfrentamos mais um problema em que nós não podemos nos avaliar. Nós, enquanto espíritas, não podemos nos avaliar, certo? Mostrar o lado onde nós somos fracos, que não estamos exemplificando. O problema é sério, né? E ele realmente é muito grave. Então, vamos nós fazendo isso que estamos pretendendo, né? Já que não podemos estender para o mundo o nosso exemplo, mas o Kant disse, né, que nós devemos nos comportar de maneira que o nosso exemplo seja referência para o mundo. Então, vamos encerrar agradecendo a Galaxy A30, a Suzana, a Dalva, a Marisa, a Fátima, que está ali, a Regina Célia, ao Cláudio, e principalmente a você, Rosa, que nos trouxe esse tema especialíssimo e profundo, com reflexões muito instigantes. E nós precisamos nos debruçar sobre isso. É nossa responsabilidade. É porque nós achamos que, como isso está assim, muito diluído, do ponto de vista individual, os outros estão fazendo, mas... Não, mas é individual. O Gandhi disse, né? Em questões de consciência, não vale a lei da maioria. E eu gosto muito do Gandhi, evidentemente, como todo mundo, e eu gosto muito dessa frase. Porque essa frase é de uma sabedoria, de um alcance, de uma profundidade, de uma extensão inabordáveis para nós, mas também é do Gandhi, né? Não precisamos invejar, ela é do Gandhi, pronto. Em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Vamos fazer o que nos compete no nosso entendimento, principalmente à luz do Evangelho de Jesus e, evidentemente, da codificação de Kardec. Então, nós vamos, ao agradecer, César não está aqui, ao agradecer, e todos os outros companheiros que saíram, não, Galaxy A30 está aí, mas o Altamiro, vamos agradecer a todos eles que estiveram aqui conosco, e os outros que nós não soubemos, em ambos os planos de existência, agradecendo-te, mestre, juntos agora neste instante maravilhoso, em que pudemos trocar experiências, percepções, imagens, conceitos entre nós como espíritas, referenciando Jesus, tudo o que nos diz respeito, como estímulos ao alargamento das nossas percepções na estrutura consciencial de cada um de nós. Neste instante, Jesus, em que o planeta padece tantas consequências do afastamento que temos até privilegiado, se assim podemos dizer, da tua lei trazida da intimidade da lei de nosso Pai, é que trouxeste mestre para a elucidação, iluminação da humanidade, e que ainda hoje
temos escolhido afastarmos-nos das pegadas de luz que nos deixaste e que quase deixamos perderem-se na poeira dos tempos. No instante, Jesus, em que estertora o teu planeta, na sua instância física e, sobretudo, moral, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos e de termos a doutrina espírita e o teu evangelho como um farol para decidirmos e definirmos as nossas direções. Nós te rogamos, continues a abençoar toda a humanidade, que possam todas as instituições e criaturas, em ambos os planos de existência, receberem neste instante de tuas mãos e das vibrações de outros engenheiros siderais que te ajudam, Jesus, na governança do planeta, que possam fazer descer por sobre os sofrimentos atrozes que no final dos tempos estendem-se diante de teus augustos olhos. Que todos recebam, Jesus, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua resiliência, a expectativa de que isto vai passar. Lembrando Maria, lembrando nossos anjos da guarda, lembrando nossos mentores queridos de todos os locais aos quais tenhamos estado e estejamos vinculados, mas em especial nesta hora, porque aqui estamos, Jesus, nós te rogamos bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que precisa, Jesus, continuar. Oferece-nos, Jesus, as opções dos caminhos para essa continuidade, para a sustentabilidade do nosso instituto, com tanta história para contar, para guardar, e quem sabe a possibilidade de ainda continuar criando e produzindo. Abençoa em especial, Jesus, a nossa querida irmã Rosa Rita Martins, que nos trouxe hoje o estudo tão importante para as reflexões, ainda que algo tardias, mas, sobretudo, mais do que urgentes, para a gestão de nossas vidas e do nosso planeta. Fica conosco. Abençoa-nos a todos, Jesus, em nosso esforço sagrado evolutivo. E fica conosco, abençoando-nos a mente e o coração, com a tua paz e a tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.